É isso daí, mais uma entrevista, mais um grande sucesso aqui. Hoje eu vou receber um grande amigo, para começar, né? E um doutor, estudioso, num assunto bastante interessante. Queria receber com muita alegria aqui meu amigo Gregory Francisco. Bate aí. Olha ali pra lente ali. Pelo doutor, né? Que isso. Vou falar Gregory Francisco. Doutor Gregory Francisco. Muito melhor, né, Gregory? Muito melhor. Posso chamar de Gregório? Gregory. Eu ia ficar bravo se você não chamasse de Gregório. É melhor, né? Posso chamar de Tônio? Pode, claro, fica à vontade. Tônio, então. Primeiro, Gregório, valeu, meu. Obrigado por ter aceito aqui o convite da entrevista, rapaz. Obrigado a você pela oportunidade. Gostou do convite? Bastante. Tá feliz de estar aqui? Muito. É mesmo? É verdade. Muito bem, Gregório. Olha, eu tô aqui com o meu notebook, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. A gente vai falar sobre Procrastinação. procrastinação. Vi as suas perguntas e tal. E fui deixando pra lá. Não preparei a entrevista. Tô sem fazer nenhuma pergunta. E agora? Tônio, e eu não preparei as respostas. Deixei pra última hora, acabei não fazendo. Obrigado você por ter assistido esses... mais, hein? Oh, valeu, obrigado. Nada. Preparei brincadeira. Preparei sim, Gregório. Procrastinação, Gregório. Mas que é isso, rapaz? Da onde surgiu isso aí na sua vida? Eu conheço ele há muitos anos, né? Vi crescer. Como é que surgiu essa ideia de procrastinação? Tem uma aguinha aí, viu? Obrigado. Vou aceitar a minha pra começar, né? Tá. Aí, cara, já me molhei todo. Vai, e aí? Começamos bem. Não, é o seguinte, Tônia, a procrastinação, na verdade, desde cedo eu convivo com ela, né? Desde bem jovem nas atividades e tudo, eu sempre tive muita dificuldade em relação às tarefas escolares, em relação às atividades de casa mesmo. Então, a procrastinação, daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é, né? Mas sempre me atrapalhou muito. Até que chegou uma hora que eu falei, não, isso daí agora tem que mudar. Preciso aprender a respeito, preciso descobrir minha maneira de lidar com as coisas, descobrir como mudar, né, minha maneira de lidar com as coisas. E, para falar a verdade, de cerca de 1 ano pra cá, que foi quando eu comecei a namorar e tudo, já serviu como um incentivo a mais, né? Pra dar uma melhorada. Exatamente. Como é uma característica que eu sabia que ia continuar me prejudicando, inclusive num relacionamento e na vida como um todo, aí eu decidi aprender a respeito e mudar isso. E daí também ajudar outras pessoas que passam o mesmo problema. Entendi. Mas a namorada não pegou no pé, não? Ou é você mesmo que Não, descobriu? foi bem compreensível. Pegou? Entendi. Mas a gente está falando de procrastinação, acho que muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Eu mesmo, você falou procrastinação, sei lá, o que? Chocolate? O que é isso? Trava-língua? O que é procrastinação, Gregório? Então vamos lá. Em termos simples, a procrastinação, ela diz respeito a deixar algo para depois. Se a gente parar para pensar, isso nem sempre seria ruim, não é? Como é que ia ser se a gente fizesse tudo que precisa o tempo todo? Certo. Ia ficar doido, né? Não ia ter como. Mas onde é que começa a parte ruim? E por isso que hoje em dia a procrastinação é tão mal falada, né? É porque eu tenho uma tarefa para fazer, eu posso fazer ela agora, ou eu preciso fazer ela agora, mas eu não faço. Eu deixo ela para depois. Se eu tenho um prazo para entregar, eu só vou entregar quando for em cima da hora. Aí eu corro, me mato, me atropelo para conseguir entregar o que eu preciso no prazo. Mas é sempre uma coisa que você precisa fazer, ou tem coisa que dá para deixar realmente para depois? Exatamente. Algumas coisas, às vezes pode ser deixada para depois, quando são coisas, por exemplo, que não tem um impacto na vida da pessoa, não é importante na vida dela. Entendi. Às vezes, por exemplo, tem uma ideia, um plano, vamos supor, eu quero um dia construir uma casa na árvore. É uma coisa que não tem ligação direta com a minha vida, eu não vou fazer um plano específico para isso, é uma coisa que pode esperar. Mas geralmente não é assim, né, Tônia? As atividades que a gente tem no dia a dia são coisas importantes. Imagina o que acontece, por exemplo, se uma pessoa ela procrastina pagar as contas dela no mês. Acabou. Ou se ela procrastina uma ida ao médico, está com um problema de saúde, não faz os exames, não vai ao médico, o que acontece? A pessoa vai se lascar, né? Exatamente. Vai se lascar. E aí tem aqueles que têm um problema tão sério com isso, que é o que a gente chama de procrastinador crônico. Que é aquela pessoa que faz da procrastinação um estilo de vida. Ou seja, com tudo, o tempo todo, tudo que a pessoa tem para fazer, ela procrastina. Eu posso ser um exemplo disso. Eu sou a procrastinação. Mas agora, você citou alguns exemplos interessantes aí. Por que então que as pessoas procrastinam?
Vamos lá, tem diversas causas, né? Como todo problema, não é igual para todo mundo. Cada um pode ter as suas causas, os seus motivos. Às vezes a procrastinação ela aparece como uma consequência de um problema mais sério, que exige atenção. Então, por exemplo, pessoas que têm alguma doença, como a depressão clínica, ou algum transtorno de ansiedade, como o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, às vezes a pessoa, por causa desses problemas, é que ela acaba procrastinando coisas. E daí acontece o quê? É necessário ela buscar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional. Então você está dizendo que a procrastinação pode ser considerada uma doença? Em alguns casos. Alguns casos. Ou consequência de uma doença. E aí a pessoa, por exemplo, que sofre de uma depressão ou um transtorno de ansiedade, cabe a ela buscar um profissional. Eu não sou profissional da área de saúde, né? Não é assim, é assim. Ele é um doutor, é um profissional. Fala que é um doutor profissional. É um doutor. Isso, Por exemplo, a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra, alguém que possa ajudar nesse caso. Mas também tem aquelas causas que são mais corriqueiras. Então, às vezes pode ser o perfeccionismo. A pessoa quer fazer tão perfeito uma coisa que ela vai esperando para fazer na hora certa e não faz nunca. Às vezes pode ser a preguiça, né? A preguiça o que é? Em termos simples, ela é falta de motivação. Então a pessoa entende na mente dela, embora nem sempre seja verdade, de que ela tem uma tarefa que vai dar um trabalho muito grande, aliás, vai dar um trabalho muito grande, um esforço muito grande, para um resultado muito pequeno. E daí ela acha que o custo-benefício não vale a pena. Então acaba deixando para depois. Não, é justamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que a gente faz para mudar o nosso pensamento? Exatamente. Para não procrastinar. Aí é que tá. Essa próxima causa que eu vou citar está diretamente relacionada com isso. Por quê? Nos casos mais sérios de procrastinador, até mesmo alguém que vira um procrastinador crônico, o que acontece muitas vezes é uma distorção na maneira dele ver as coisas. Então ele tem uma tarefa, mas ele vê aquela tarefa como algo muito mais difícil, algo muito mais chato ou custoso do que realmente é. E daí ele começa a se ocupar com outras coisas que são menos importantes, ao invés de fazer aquilo que é o principal. Ou então, tem uma parte da nossa mente também, né, que ela está o tempo todo buscando o prazer instantâneo. Então, o que é mais fácil, Antônio? Eu sentar e me concentrar para estudar um livro, para a escola, por exemplo, ou sentar no sofá e assistir minha série no Netflix? Nem respondendo. E aí a nossa mente busca o caminho mais fácil. Então, como é que eu tento mudar isso? Eu primeiro preciso entender o que acontece na minha cabeça. Por que eu procrastino? Uma vez que eu entendo o que está acontecendo, esse autoconhecimento vai me ajudar a mudar a minha forma de pensar. Também pensar nas consequências, né? Imagina o eu do futuro, né? Eu quero deixar uma dívida para eu mesmo no futuro pagar, ou eu prefiro no futuro sentir alívio, satisfação e ter uma vida mais tranquila. Então assim é que a gente começa a trabalhar o nosso pensamento para mudar o hábito da procrastinação. Sempre vendo lá na frente os benefícios que você vai ter, né? Exatamente. Vou fazer agora aqui, Gregório, uma pergunta da audiência, então eu vou ler aqui na íntegra, tá? Okay. Obrigado vocês por terem mandado as perguntas. Bebe sua água aí. Tá falando legal. Bom, como manter o foco, como ter ânimo para não deixar as coisas para depois quando se está cansado ou desanimado? Hoje em dia isso é muito comum, né? Ainda mais quando a gente é tão cheio de tarefas. Então vamos lá, uma coisa que é importante é a gente estabelecer prioridades na nossa vida. Principalmente numa vida tão atarefada que a gente tem hoje em dia, a gente sempre precisa ver o que é mais importante. Né? E daí essas coisas virem em primeiro lugar. E naquele momento que eu estiver cansado, desanimado, mas preciso fazer alguma coisa, algo que não dá para esperar, eu posso pensar assim, a atividade não vai ser feita sozinha. Você vai ter que fazer, né? Exatamente, eu posso estar cansado, pode ser difícil naquele momento, mas se eu deixar, a atividade vai continuar ali. Então essa questão de assumir a responsabilidade, né, falar, não, eu que tenho que fazer, é responsabilidade minha, isso daí ajuda também a ter a motivação necessária para fazer. E mais uma coisa, pensar assim, muitas vezes não é tão difícil quanto parece. Mesmo uma atividade que a gente não está muito afim, a maioria das vezes, quando a gente começa a trabalhar nela, ela se desenrola com uma facilidade muito maior do que a gente tinha imaginado. Então você tira aquele monstrão de fazer. Exatamente. Acaba resolvendo muito tranquilo, né? Legal. Gostou da resposta? Dr. Gregory. Gregório, e você falou também sobre algumas técnicas de autoprocrastinação.
Explica pra nós aí essas técnicas, por favor. É autoprocrastinação? De como combater a procrastinação, né? É isso aí. Explica aí pra nós essas técnicas aí. Tava escrito autoprocrastinação aqui, produção! Não, mas explica pra nós. É isso aí. Não, são algumas técnicas que, colocado em prática, pode ajudar. Independente de qual a causa da procrastinação da pessoa, essas técnicas já ajudaram muitos. E são assim, são técnicas que não sou eu que inventei, né? Você são estudou, técnicas, tá? Exato, que vêm de profissionais, psicólogos, estudiosos do comportamento, assim por diante. Então vamos lá. A primeira técnica é a seguinte: ela é aplicada assim que eu recebo uma tarefa. Então acabei de descobrir que eu tenho uma coisa para fazer, alguém me avisou, eu lembrei de alguma coisa que eu tinha para fazer. O que eu faço nesse caso? Eu paro e penso o seguinte: eu posso parar o que eu estou fazendo para resolver isso? Se puder, ótimo. Mas eu estou lá conversando com uns amigos, alguém me liga e pede alguma coisa. Opa, peraí, dá um instantinho que eu vou resolver. Pronto, acabou. Certo. Se eu não puder fazer na hora, aí surgem duas opções. Eu posso ou delegar para alguém, pedir para alguém fazer para mim, se isso for possível, Também. ou então agendar quando que eu vou fazer. Então eu marco exatamente o dia e a hora que eu vou fazer aquela tarefa. Ser específico, né? Não posso fazer agora, mas amanhã, às 6 horas da tarde, eu vou resolver isso. E aí faz aquela tarefa. E daí tem outras técnicas também. Uma delas, que é a mais citada, né, sempre que alguém fala de procrastinação, é a técnica clássica de dividir as tarefas em tarefas menores. Então uma tarefa que parece muito grande, né, à primeira vista, se eu quebrar ela em partes menores, fica muito mais fácil. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, recebi hoje do Gregório. Será que é isso aqui, ó? Dia 5, hoje é dia 5 de maio. 5 de maio. Ler a Bíblia, né? Isso. Examine e estudo congregacional. Isso. Aí você falou de uma outra coisa aqui que eu não entendi direito, deve ser alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa. Exatamente. Olha que parte interessante agora. Campo com a Kátia. Kátia é o quê? Sua namorada? Exatamente. Campo com a Kátia. Aí, olha que interessante. Treinar entrevista de procrastinação e entrevista no Tô Curioso que você está fazendo agora. Seria essa uma técnica? Exatamente. Essa é uma outra técnica, que é criar listas de tarefas. Então, quando eu programo o que eu vou fazer no meu dia, é muito mais provável que eu consiga dar conta das coisas e não ficar enrolando com as atividades. Então, eu marco o que eu vou fazer amanhã. Hoje à noite, né? O que eu tenho para fazer amanhã? Anota as atividades e amanhã fica bem mais fácil de fazer. E tem uma última técnica que eu gostaria de citar, Tony, que ela é muito poderosa, que é a gente transformar atividades, principalmente aquelas que a gente costuma procrastinar, em hábitos. O que isso significa? Um hábito é uma coisa que a gente faz automaticamente, no dia a dia, não é? Sim, sim, sim. Então, se tem algo que geralmente eu procrastino, posso transformar aquilo num hábito diário. Por exemplo, o aluno ele sempre procrastina estudar para a prova. Estuda na véspera, não dorme direito e vai mal na prova. O que ele pode fazer? Criar o hábito de estudar um pouquinho todos os dias. Estuda meia hora por dia, estuda 1 hora por dia. Quando chegar na prova, ele já vai estar habituado a estudar. Ele já vai ter estudado a matéria e não vai sofrer com isso. Fica muito mais fácil. Legal, Gregório. A pessoa da audiência ela fez uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, né? Que dicas práticas você poderia dar quando tem tarefa e bate aquela preguicinha? Ó, tem uma técnica bônus, né? Que ela é muito legal. Que é assim, muitos aplicam, né, e funciona também. Você, na hora que lembrar da tarefa que tem para fazer, mas está com a preguiça, separa tudo e conta regressivo de 3 até 1. Parou? 3, 2, 1. Levanta, vai e faz. É mesmo? É uma forma da pessoa se desligar daquele cansaço, daquilo que está desgastando ela e se concentrar na tarefa. Se ela estiver no meio do filme, aquela parte ali que morre, vai morrer, não vai morrer, ela vai mandar essa aí? Tem que ser antes. Botar um stop. Cuidado que seja antes. E mais uma coisa, Túlio, recompensas também, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu vou deixar de fazer o que eu gosto, mas isso vai ser uma recompensa para mim depois. Depois que eu tiver feito a tarefa, isso também serve como motivação. Entendi. E aí a pessoa vai ter mais prazer em fazer depois, né? Vai querer terminar o que ela tem para fazer para poder aproveitar aquilo que ela quer. Ela só vai estar sempre com as tarefas delas em dia, né? Exatamente. Mais uma pergunta da audiência aqui, Gregório. Olha, muita pergunta da audiência, hein? Obrigado. Acho que foi aqui a entrevista que teve mais pergunta da audiência, hein? Opa! Ô, louco! Dr. Gregório! O que posso fazer para vencer ou amenizar a procrastinação?
Então, algumas são essas técnicas que a gente citou agora, né? Inclusive, tem uma que também é de grande ajuda, ó, além dessa, da pessoa ela trabalhar com recompensa, ela assumir um compromisso público. Então, por exemplo, legal. chega para um amigo seu, né? E fala, olha, eu tenho tal objetivo. Enquanto eu não cumprir esse objetivo, eu não vou fazer isso daqui que eu gosto. Aí, além de você ter a sua recompensa, você está assumindo o compromisso com outra pessoa, né? E assim você consegue mudando os hábitos. Legal, muito bom. Agora, eu tenho que fazer as duas perguntas que a pessoa perguntou, né? Vamos lá, vou fazer, Gregório. Melhor é pro final, né? Ele é um mestre em procrastinar ou ele ajuda quem tem problema com isso? Brincadeira, hein? Obrigado pela pergunta. Já fui um mestre em procrastinar. Hoje eu sou mestre em ajudar quem E tem ajudar problema as com isso. pessoas. Olha só, quais os benefícios da procrastinação? Essa eu respondo, nenhum. Não precisa nem ele responder, tá? Como você, ele respondeu, perguntou pra você, né? Na primeira pessoa, como você consegue tempo para ser pioneiro, trabalhar, namorar e ainda assim procrastinar? Tá vendo? Ó? Com todas essas atividades nem dá tempo pra procrastinar, na verdade. Tanta coisa para fazer, né? É muita atividade, mas olha, obrigado por você ter feito a pergunta, agradeço a audiência, tá? A pergunta foi feita, né? Mesmo uma pergunta sem sentido Ele nenhum. honrou a pergunta da audiência. Tá vendo? Foi, a pergunta foi feita. Ô Gregório, eu acho que deu pra gente entender, né, bastante assim o que é a procrastinação, como combater isso tudo, né? Você queria falar mais alguma coisa a respeito disso? O tempo tá aí pra você. Não, é só um incentivo, né? Para quem está se empenhando em lutar contra esse hábito, uma das coisas, o objetivo é ser uma pessoa equilibrada, né? É nem ser um procrastinador, mas também não ser aquela pessoa ansiosa, né? O pessoal fala que é workaholic, né? Um viciado em trabalho, tem que fazer tudo no dia e na hora. Então o objetivo não é esse, é nós termos uma vida equilibrada. Procrastinar uma hora ou outra, todo mundo vai, mas o importante é não deixar isso atrapalhar a nossa vida. E também com respeito às técnicas, o que a gente citou aqui, não ficar ansioso demais. Procurar melhorar um pouquinho por vez, né? Melhorando um pouquinho por dia, o progresso é constante e lá na frente a gente vai ver o resultado. Legal. Obrigado mais uma vez por você ter feito a entrevista comigo. É claro que tá todo mundo aí chorando, porque a entrevista acabou, né, Gregório? Não procrastina e ficou aí o recado dado aí, né, da procrastinação. Muito bom. Muito obrigado por você ter assistido o Dor e Curioso. Vamos para a próxima entrevista, hein? 13ª, tá bom? Dá tchau, Gregório. Tchau.